Bom, gente, eu tô de volta agora com o próximo vídeo, mas antes eu gostaria de sinalizar algumas questões aqui para vocês. Na página 12, nós temos uma repetição aí de conteúdos, tá? Então, ficou o título 6 do acesso à justiça e depois repete. Eu confesso que eu não havia observado, até porque nós temos muitas das vezes as disposições gerais e as disposições específicas, né? Então, quando eu vi isso, eu achei que fosse, mas depois vendo, né, com calma, lendo, vi que não, se repetem. Então, aqui na minha apostila eu risquei, só deixei lá embaixo, né, no caso do artigo 143, do qual a gente acabou de comentar, sobre o parágrafo único, que diz que qualquer notícia a respeito do fato não poderá identificar a criança ou adolescente, vedando-se fotografia, referência a nome, apelido, filiação, parentesco, residência e, inclusive, iniciais do nome e sobrenome, né? Então, isso a gente precisa ter realmente todo cuidado, inclusive nós, professores, né? Eu citei aqui anteriormente, a gente tem que ter o cuidado ao gravar os nossos alunos, né? Sem autorização, sem permissão, identificá-los, né? Dizer qual escola, geralmente as crianças estão uniformizadas, a gente precisa ter muito cuidado com relação a isso, tá? Os pais precisam autorizar o direito de imagem dessas crianças e também dos adolescentes. Eu gostaria de reiterar lá no parágrafo único do 142, quando a gente fala do curador especial, que nada mais é do que um advogado que é nomeado judicialmente para representar essa criança ou esse adolescente quando for necessário, tá? Vou dar continuidade agora sim, finalizando o nosso conteúdo, né? Que realmente foi bem extenso, bem cansativo, reconheço que para mim também foi. Eu fico muito lisonjeada, né, quando vocês colocam lá que estão entendendo, né, que as explicações, isso é muito importante para mim, porque realmente há um esforço muito grande, porque é diferente o tete a tete de você estar falando sozinha aqui, né, para a tela de um celular, que no caso eu gravo pelo celular, então realmente é bem complicado. No início foi bem mais difícil, hoje eu confesso que é um pouco mais fácil, mas ainda assim temos lá as nossas dificuldades, né? Às vezes é o telefone que toca, a campainha, carro do ovo, enfim. Vamos lá, no artigo 144 diz que a expedição de cópia ou certidão de atos a que se refere o artigo anterior somente será deferida pela autoridade judiciária competente se demonstrado o interesse e justificada a finalidade, né? Isso fica bem claro pra gente. Tem coisas que a gente não precisa ficar reiterando para também não ficar um vídeo muito extenso e cansativo, né? Vamos lá, página 13, última página, gente. Nem eu tô acreditando. Vamos lá. Capítulo 7, que fala da proteção judicial dos interesses individuais, difusos e coletivos. No artigo 208, diz: rege-se pelas disposições desta lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e adolescente referentes ao não oferecimento ou oferta irregular. Né? A gente já observou que saúde, educação, né, devem ser oferecida a todos, né, um direito de todos. E aí diz do ensino obrigatório, né, que deve ser oferecido. No 2 fala do atendimento educacional especializado. Aqui diz aos portadores, mas eu já sinalizei para vocês que a gente não usa mais essa nomenclatura, porque quem porta deixa de portar. Então a gente diz educacional especializado, a quem tem deficiência mesmo, a gente não fala portador, aos deficientes, né? No terceiro, fala do atendimento em creche pré-escola, crianças de 0 a 5 anos de idade. Isso a gente também já falou, né? No quarto, do ensino noturno regular, adequação às condições do educando, né? Inclusive, ele sendo liberado 1 hora antes, no caso de ser trabalhador.
No quinto, fala dos programas suplementares de oferta de material didático escolar, transporte, assistência à saúde, do educando no ensino fundamental, isso também é direito dele. Fala do serviço de assistência social visando a proteção à família, à maternidade, à infância e à adolescência, bem como o amparo às crianças e adolescentes que dele necessitem, né? Então, o serviço de assistência social é justamente para dar apoio, né, a pessoas que têm realmente proteger a família, né, dar orientações, acompanhar essas famílias, né, orientação de como amamentar, né, inclusive com relação ao que rege a lei, com relação à infância, adolescência, que tem aquele período que a gente precisa orientar as meninas, né, com relação à gravidez na adolescência, os meninos com relação ao uso de drogas, que é bem mais comum para eles, né. Enfim, no sétimo fala de acesso às ações e serviços de saúde, de escolarização tem hora que profissionalização dos adolescentes privados de liberdade. Então, privados de liberdade a gente já sabe que é aqueles que estão presos, são detidos, na verdade, né? Porque eles ainda são menores de idade. Então, eles estão privados de liberdade, estão detidos. É diferente, tá? Do maior de idade que está preso. O nono fala de ações, serviços e programas de orientação, apoio e promoção social de famílias e destinado ao pleno exercício do direito à convivência familiar por crianças e adolescentes. A gente já falou também sobre isso. Tem muita coisa que está sendo, assim, né, falado novamente. A gente está reiterando. No décimo, fala de programas de atendimento para execução das medidas socioeducativas e aplicação de medidas de proteção. No 11, de políticas e programas integrados de atendimento à criança e adolescente, vítima ou testemunha de violência. E aí temos o inciso 1º, que fala sobre as hipóteses previstas neste artigo, não excluem da proteção judicial outros interesses individuais difusos ou coletivos, próprios da infância e da adolescência, protegidos pela Constituição e pela lei. E no inciso 2, a investigação do desaparecimento de crianças ou adolescentes será realizada imediatamente após notificação aos órgãos competentes, que deverão comunicar o fato aos portos, aeroportos, polícia rodoviária e companhias de transporte interestaduais e internacionais, fornecendo-lhe todos os dados necessários à identificação do desaparecido. Justamente para, né, que essa criança não seja retirada, né, do seu estado, do seu país, enfim. No artigo 209, fala que as ações previstas neste capítulo serão propostas no fórum do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores, né? Aqui no finalzinho tem só a questão da referência, né, de onde foram retiradas todas essas leis, esses artigos, que a gente sabe que está na LDB, que também está na Constituição de 1988, tá ok? Então, a gente finaliza por aqui, tá? Esse conteúdo. Assistam às aulas, né? Assistam os vídeos complementares, que são justamente para reforçar tudo que a gente discutiu. Leiam a apostila, qualquer dúvida, né? Façam antes da prova, ok? Peço a vocês encarecidamente, mais uma vez, evitem enviar trabalhos para o meu e-mail pessoal. Como eu já disse para vocês, eu recebo muitos e-mails. Eu falo isso, assim, é uma hipérbole, um exagero, né? Vamos assim dizer, mas de verdade eu recebo muitos e-mails, né? Porque eu não trabalho só no Ação, eu trabalho em outros lugares, tenho
consultórios, enfim. Então, às vezes fica difícil localizar, às vezes fica difícil de fazer a leitura. Então, assim, quem ajudou a vocês a colocar no e-mail do professor pode auxiliar vocês a colocar na plataforma. Sempre tem um colega, né? A própria secretaria do curso, a gente tem lá, vou falar o nome dela, Vivi, a Vitória, que é uma menina de ouro, que sempre nos auxilia nesse processo. Então, quem tiver dificuldade, né, solicite aí que ajude vocês a colocar lá o trabalho na plataforma, gente, no lugar correto. Tá escrito lá, no primeira aula, eu coloco lá o trabalho de conclusão de módulo. É lá que o seu trabalho tem que ser anexado, ok? Não é no mural. Se você se você postar o trabalho com antecedência, a gente não vai ter nenhum tipo de problema relacionado à nota. Confesso a vocês que LDB1 foi muito difícil, eu me redobrei, me desdobrei para poder corrigir os trabalhos, achar os trabalhos, né? Porque realmente ficou muito confuso, tem aluno que coloca o trabalho em vários lugares, vocês juntaram os trabalhos, colocaram tudo, gente, se coloca no lugar do colega, eu sempre me coloco na posição de colega de vocês, porque na verdade vocês futuramente, né, vocês estão se preparando para a função de professor, então a gente tem que ter um pouquinho de empatia, não pensa que é fácil, você é um só, né? Você é um só e você acha que o professor é um só e que dá conta, não dá conta, a gente está aí com um número expressivo, como eu já falei para vocês, de alunos, então ficar procurando trabalho no mural, no e-mail, aí liga para o curso, aí o curso liga para a gente, então assim, não resolve, tá? Qualquer coisa, resolve primeiro com o professor. O professor demorou a responder, mas ele vai responder, porque esse meio da tecnologia também, de certa forma, é bom, porque fica tudo ali registrado, né? Tudo que vocês colocam fica registrado. Não tem como sumir, não tem como excluir, não tem como desaparecer. Se você entregou o trabalho, se você colocou lá tudo direitinho, né? Vai ficar ali registrado, ok? Então eu peço a vocês encarecidamente, coloquem o quanto antes o trabalho, justamente para que a gente também tenha um tempo hábil de correção, ok? Cuidado com os parágrafos, cuidado com as fontes, né? Aqueles que vão fazer escrito, né? Tirem uma foto de boa qualidade para que a gente consiga visualizar o seu trabalho, tá bom? Tem gente que digita e tira foto do trabalho digitado, eu não consigo entender isso, gente. Né? Se você digitou, é mais fácil você anexar o trabalho digitado, seja no programa que for, do que você tirar foto do trabalho digitado. É um negócio que eu não consigo entender. Mas enfim, tá? Façam isso. Foi um prazer mais uma vez estar com vocês. Obrigada pela participação. Né? Vocês são muito participativos, né? Uma turma bem realmente empenhada, dedicada, estão sempre lá colaborando. Isso pra gente é muito bom. Cansei de ficar sozinha lá. Agora com vocês é diferente, tá bom? Agradeço o carinho, desculpa alguma coisa, mas estamos juntos, viu? Até breve, se Deus quiser. Grande beijo, até a próxima.